Se você acha que MEI não dá dinheiro, você está olhando do jeito errado. O MEI é a porta de entrada para milhares de empresas. E em janeiro é um momento muito importante que você, contador e contadora, pode ganhar uma boa grana atendendo esse tipo de cliente. Quer saber tudo? Fica comigo até o final. Inclusive, no finalzinho, eu vou te dar um bônus de mostrar para você quanto que você pode cobrar para cada serviço que eu vou trazer aqui. E hoje eu vou te trazer 3 oportunidades para ganhar dinheiro atendendo o MEI em janeiro. Então fica comigo até o finalzinho e não perca nada. E seja muito bem-vindo, Descomplicador e Descomplicadora. Me chamo Pedro Mendes, sou contador, empresário contábil e sou professor, especialista no Simples Nacional e no MEI. Antes de mais nada, já deixa aquele famoso like, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho, porque muitos seguidores aqui não estão recebendo as notificações de quando eu posto vídeos novos. E cara, tem muito vídeo novo ainda em dezembro, mas em janeiro vai ter muita coisa nova, inclusive muita coisa sobre reforma tributária para MEI também. Então não deixa de deixar o like. Deixa de deixar. Complicado, né? Mas é isso aí. Vamos lá. Oportunidade 1. Regularização do MEI. Em janeiro, você sabe que aparecem diversos MEIs com problemas, inclusive os MEIs que foram desenquadrados do CIMEI e MEIs que foram excluídos do Simples Nacional. E aí você sabe que tem 2 pontos aí. O MEI que foi desenquadrado do CIMEI e o MEI que foi excluído do Simples Nacional. Ele foi desenquadrado porque, por exemplo, faturou mais do que deveria faturar, limite de faturamento e tudo mais. Ou também foi excluído do Simples Nacional, que normalmente é excluído ali por débitos. Então a gente precisa analisar esses 2 pontos. E é um momento da gente regularizar esse cliente, fazer a apuração dos DAS. Normalmente o DAS nesse MEI não foi feito, aquele cliente que abriu o MEI e deixou para lá e acabou tendo dívidas e foi excluído, né? Então a gente precisa fazer essa regularização, né? O MEI, a maioria nem sabe que foi excluído e quando ele é excluído do Simples, ele já vai para o lucro presumido. E aí você precisa fazer esse novo reenquadramento e, claro, regularizar todas as pendências, porque, querendo ou não, a pendência vai para o CPF. E outro ponto também que veio alterando aí a Lei Complementar 123, que agora também soma os débitos da pessoa física. Então, se esse MEI também tem débito na pessoa física, possivelmente ele não vai conseguir se enquadrar no CIMEI ou enquadrar no Simples Nacional. E a gente precisa regularizar também a pessoa física, então é mais oportunidade para a gente, tá? O MEI regular, ele não é problema pra gente, é oportunidade. Então, pensem nisso daí, pensem dessa forma, beleza? Então, oportunidade 2, ela vem baseada na primeira. Como eu falei, muitos MEIs foram excluídos do Simples Nacional e desenquadrados do CIMEI e tem a possibilidade da gente voltar para o CIMEI. Só que a gente precisa de 2 pontos novamente. Se ele só foi desenquadrado do CIMEI e foi para o Simples e consegue, não foi um impedimento para voltar, por exemplo, se ele passou do limite de faturamento, ele não consegue reenquadrar pelo CIMEI. Mas se ele foi excluído por débito, dá para ele, por mais que ele tenha sido desenquadrado do CIMEI e excluído do Simples, dá para voltar para o CIMEI. Então a gente precisa fazer 2 coisas. Fazer opção pelo Simples Nacional e em seguida fazer o enquadramento no CIMEI. E aí aquele cliente que era MEI, que foi excluído do Simples Nacional, ele consegue voltar para o CIMEI. Só que aí são 2 trabalhos, né? São 2 trabalhos que você precisa fazer, 3 porque se ele foi excluído por débito, a gente precisa fazer toda a regularização daquele débito. Então a gente regulariza tudo, faz opção pelo Simples Nacional, faz opção pelo CIMEI. Claro, se você quiser uma aula exclusiva sobre como optar pelo CIMEI e pelo Simples Nacional, comenta aqui, eu quero uma aula opção pelo CIMEI, que eu irei fazer essa aula na prática para você em janeiro, tá? Para você não perder nada. E oportunidade 3, uma consultoria de enquadramento no Simples Nacional. Então, muitos desses MEIs que foram desenquadrados do MEI, eles não vão conseguir optar novamente pelo CIMEI por N motivos, por vários impedimentos. E até quem foi excluído do Simples Nacional não consegue, muitas das vezes, voltar a ser CIMEI. Então, às vezes é importante mostrar para esse cliente que ele chegou um momento dele ser uma ME de verdade, né? Uma empresa do Simples Nacional, uma empresa de verdade, não mais um CNPJ MEI. E aí vem todo o nosso trabalho de consultoria para esse cliente novo nessa nova realidade. Então você explica para ele esse novo mundo, que é obrigatório a emissão de nota fiscal, que a tributação ela vai aumentar, que é necessário ter um contador, que precisa analisar a atividade, que dá para aplicar algum planejamento tributário, que a reforma tributária está aí e vai impactar muito. Então é esse momento que a gente consegue trabalhar nessa transição, fazer a transformação da sociedade, do empresário individual para a sociedade limitada. Isso é muito importante, fazer essa transição da maneira correta,
ajustada e alinhada. E, por exemplo, uma coisa que eu gosto de trazer quando eu faço essa consultoria é uma nova precificação para o cliente. Se ele tinha um produto, se ele vendia uma mercadoria por X, agora vai ter que ser X mais o imposto mais o contador, porque o custo vai aumentar. E precisa repassar isso para o cliente, né? Para ele repassar para o consumidor final. Então é muito importante a gente trazer essa consultoria de uma forma correta para que o seu cliente não sofra os impactos desse aumento do imposto e contabilidade. O contador ele tem que entrar ali como algo necessário, não como algo obrigatório para o seu cliente. Então, quando você traz essa consultoria, você consegue agregar muito mais, você consegue cobrar mais, tá? Lembrando que o MEI nem sempre é o foco, é o começo, deveria ser pelo menos, né? Mas a gente sabe que muitos aí ficam no MEI eternamente sonegando ou abrindo 10 meses. Mas lembrando que agora, em 2026, a Receita Federal está apertando o cerco, está somando o faturamento da pessoa física com a jurídica e os débitos também, da pessoa física com a pessoa jurídica, para evitar a sonegação. Então, cada vez mais é importante ter você aí como contador e contadora, consultor e consultora dos MEIs. E para te ajudar, tem meu treinamento completo Descomplicando o MEI, lá onde eu trago tudo isso aqui que eu estou falando para vocês de uma forma mais prática, de uma forma mais consultiva, para você conseguir prestar o melhor serviço e ganhar dinheiro o ano inteiro, não só em janeiro, atendendo o MEI, se tornando especialista. Pode parecer que o MEI é uma coisa básica, mas não. Eu já vi muita gente tendo problemas aí. Inclusive clientes pagando multas de 20 a 30 mil reais por ser MEI de forma errada. E muito contador tendo problema também, fazendo coisas, caquinhas erradas, e principalmente em janeiro, optando da forma correta, falando que dava para optar e chegava não dava, porque não tem um conhecimento teórico nenhum prático. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, clica lá. Conheça um pouco mais do nosso treinamento Descomplicando o MEI, treinamento completo sobre o MEI. Tá um precinho desse tamanho, tá? Corre lá e vai aprender. E agora o bônus, que é a parte que vocês aí sempre me pedem para trazer. Pedro, quanto que eu cobro? Eu sei que o contador ele é muito inseguro na hora da cobrança e eu coloco isso dentro dos meus treinamentos lá, né? Mas eu vou trazer aqui para vocês também, tá? Então, quanto que eu posso cobrar para cada serviço desse aí, tá? Então, regularização de MEI, colocar o DAS em dia, ajustar a declaração, fazer parcelamento e tudo mais. Dá para cobrar ali, para fazer isso tudo aí para o MEI, de 400 a 800 reais ou mais. Estou botando mais ou menos ali, tá? E depende muito do tipo de cliente. Mas só para fazer o enquadramento, a regularização, né? Dele, não é nem o enquadramento, só a regularização, parcelar os débitos, porque tem débito na dívida ativa, débito aqui, tem 5 anos de idade, aí vai variar muito, mais de 400 a 800 reais dá para você cobrar dele para fazer regularização. Um reenquadramento no CIMEI, né? E aí, se tiver que optar pelo Simples Nacional, esse valor aumenta um pouco. Se for só o enquadramento no CIMEI, por exemplo, dá para cobrar de 200 a 300 a 400 reais. Mas se tiver que optar pelo Simples Nacional, são duas opções. Aí você pode aumentar um pouquinho o preço ali, chegar até mais ou menos, sei lá, uns 600 reais, fazendo um pacotão. Ah, fazer um pacotão, fazer o enquadramento do CIMEI, do Simples Nacional, fazer a regularização, todo o parcelamento, entregar tudo, eu vou te cobrar de 1.000, 1.200 reais ali. De 800 a 1.000 reais dá para cobrar aí do cliente para fazer tudo isso daí. E a consultoria também que a gente cobra aqui no escritório, desse momento de transição, né? Para mostrar para ele o que ele precisa daqui para frente, a gente cobra de 500 a um salário mínimo, aí dependendo do MEI, tá? Dá para cobrar dele fora os serviços que você vai fazer se ele precisar migrar, né? Ah, vai precisar fazer alteração social, transformação social e tal. Isso é outro ponto. Mas só para essa consultoria, dá para cobrar ali de 500 a um salário mínimo, né? Claro, vai depender muito de como você vende e do tipo de cliente aí, tá bom? Então, peguem essa dica aí para você ganhar dinheiro em janeiro. Janeiro, cara, janeiro sim é o mês mais importante para atender os MEIs, que aí você pode ganhar uma boa grana. Então, quem se prepara, quem já tá ali, ó, focado, ganha dinheiro de verdade. Quem se divulga também, né? Se divulga para trazer mais leads para você fazer esse serviço. E se você gostou desse conteúdo, comenta aqui sim. Já se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha aí para que esse YouTube entenda que esse vídeo é muito bom e que a gente chega a 70 mil inscritos aqui no canal. Peço muito a sua ajuda, beleza? Vamos chegar a 70 mil? Me ajuda aí? Então vamos lá, me ajuda que eu te ajudo. Beleza? Então, beijo, abraço, tchau, tchau.